Olá, você que está nos acompanhando, que a paz seja contigo. Nós estamos aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. A você que tem nos acompanhado aqui através do nosso canal, esse é mais um estudo da nossa série Por que Jesus Voltará. Nós temos trazido aqui alguns estudos com o objetivo de mostrar que a vinda de Cristo é para estabelecer então aqui na terra o seu reino, onde iniciará então um processo de transformação da terra, e a terra voltará a ser naquele estado original que Deus criou lá no princípio. É muito disseminado no mundo religioso, né, em meio às religiões do mundo, que Cristo vem para levar a sua igreja para o céu, seja lá para permanecer 7 anos, ou 1000 anos, ou até mesmo a eternidade. Também é advogado que a terra, por alguns, que a terra vai ficar vazia, né, e que por esse período de tempo, então, o inimigo vai ficar aqui preso por uma circunstância, né, justamente porque a terra então ficaria vazia, o inimigo ficaria aqui vagueando, né, e não teria quem enganar. Mas essas teorias, se nós formos analisar dentro da palavra de Deus, nós vamos perceber que não tem fundamento dentro da palavra de Deus. Então o tema que nós vamos trazer aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do trigo e do joio. Nós vamos perceber então que o trigo trata-se dos filhos de Deus, o joio, aquelas pessoas que não servem a Deus, e o campo onde foi semeado essa semente, tanto a boa quanto a ruim, tanto o trigo quanto o joio, esse campo trata-se então do mundo, o mundo em que vivemos. A semente boa foi lançada pelo Filho do Homem, pelo Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o Messias, e os filhos do maligno, o joio, foram lançados então aí pelo inimigo, pelo diabo. Nós vamos acompanhar aqui na leitura, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, está colocada aqui a parábola do trigo e do joio. Então vamos ler aqui para a nossa compreensão. Então Mateus capítulo 13, versículo 24 fala sobre a parábola do trigo e do joio. Então propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então nasceu o joio? Por que tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então o que nós conseguimos entender aqui nessa parábola? No próprio texto, no próprio contexto aqui de Mateus capítulo 13, nós vamos perceber que Jesus deu a explicação dessa parábola. E nessa explicação nós vamos perceber aquilo que eu falei no início, que o campo trata-se do mundo, os filhos do reino é o trigo, os filhos do maligno é o joio, aquele que semeou a má semente trata-se do inimigo. Os ceifeiros, os servos ali que queriam arrancar o joio do meio do trigo, são os anjos. E a ocasião da ceifa trata-se do fim dos tempos, conhecido como fim do mundo, aonde Jesus virá dos céus, então, para estabelecer o seu reino aqui na terra, conforme nós vamos compreender dentro da parábola. Então, o ensinamento de que Jesus vem, pega a sua igreja, ou seja, as pessoas que são boas, que fazem a vontade do Pai, que guardam os seus mandamentos e levam para o céu, o levas para o céu, esse ensinamento não fecha com a explicação da parábola.
porque a parábola diz totalmente o contrário. Diz que quem vai ser retirado do mundo, né, que é o campo, que é o reino, né, são aqueles que causam escândalos, aqueles que cometem iniquidade, que cometem o pecado. Então, a partir do versículo 36 de Mateus, aqui capítulo 13, nos traz a explicação desta parábola. Diz assim, a partir do versículo 36: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos e perguntaram-lhe, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Então perceba que nem os discípulos ali haviam compreendido essa parábola, porque Jesus fez ali uma ilustração de um homem que semeou uma semente no seu campo. Essa semente era boa, porém veio um inimigo e semeou no meio daquela semente uma má semente, né? E os servos ali perguntaram para aquele pai de família se ele queria que fosse arrancado aquele joio do meio do trigo, e ele disse que não, que era para deixar lá para a ocasião da ceifa. Então iam ser arrancado o joio e ser queimado, né? Então eles também, os apóstolos também, os discípulos também não compreenderam, né, aquela parábola que Jesus havia colocado ali. E a partir do versículo 37, então, Jesus começa a mostrar qual o significado daquela parábola. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, o que semeia a boa semente é Jesus, o Filho de Deus. No versículo 38, o campo é o mundo. Então, veja que o campo onde foi lançado, onde o Filho de Deus lançou essa semente, é o mundo em que nós vivemos hoje. E a boa semente são os filhos do reino. São aqueles seguidores, aqueles que fazem a vontade de Deus, né, através de Jesus, que cumprem os seus mandamentos, guardam os seus mandamentos. E o joio são os filhos do maligno, aquele que não faz a vontade de Deus. No versículo 39, o inimigo que semeou é o diabo. O inimigo que semeou, colocou aquela má semente, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros, aqueles servos que pediram para arrancar o joio do meio do trigo, são então os anjos. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, presta atenção, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, na consumação dos tempos, né, vai ser também o joio queimado. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, né, que eram aqueles ceifeiros que estavam na parábola, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Então aqui está explicando o que é o reino. É o mundo. Então o reino de Deus trata-se exatamente aqui da terra, do mundo. Só que ela está contaminada hoje pelo joio, pelos filhos do maligno que vivem aqui. Só que na ocasião da ceifa, quando Cristo voltar, esse joio será arrancado daqui. Será exterminado, será lançado no fogo. Veja que o versículo 41 é claro. Diz que mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Aqui está mostrando que o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino de Jesus, é o mundo. Colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, o que será retirado da terra é aquilo que comete escândalo e que comete iniquidade. E diz no versículo 42, e lança-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Na terra, no campo, no mundo, resplandecerão. Aqui não diz que os justos serão retirados da terra, conforme é ensinado pelo mundo religioso. Aqui diz que os justos resplandecerão no reino. Então, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 19 a 21, nós percebemos que Cristo está no céu, está assentado à destra de Deus, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Quando Cristo voltar aqui para a terra, voltará então para estabelecer o seu reino. Voltará
para trazer a terra naquele estado original, quando Deus criou lá no princípio e colocou Adão perfeito, era o jardim do Éden, era um paraíso. E a terra voltará a ser, a partir da vinda de Cristo, exatamente aquele mesmo paraíso. Então, veja que Cristo veio, o Filho do Homem, e lançou a boa semente. Lançou os filhos de Deus, aqueles que eram para fazer a vontade de Deus. Porém, o inimigo veio e lançou a má semente no seu meio. Mas só que na consumação dos séculos, no fim dos tempos, essa má semente é que vai ser arrancada da terra. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 14, nós temos um versículo interessante, muito interessante. Eclesiastes 3, 14, diz assim, ó: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então tudo que Deus fez durará eternamente. Então não foi Deus que criou a terra? Não foi Deus que criou o paraíso, o jardim do Éden? Não foi Deus que criou o homem perfeito? Adão era perfeito. Foi o pecado que trouxe o homem na situação que está hoje. Mas Deus criou perfeito. E diz que tudo que Deus faz durará eternamente. Só que o ensinamento do mundo religioso diz que não. Diz que a terra vai ser destruída. Diz que aqui não vai ficar nada. Vai ficar deserta. Por uma compreensão errada das profecias, né? Pegam um texto isolado. Usam Jeremias 4, quando fala de uma outra profecia, trazem para dizer que a terra vai ficar deserta. Isaías 24, não lê todo o contexto. Malaquias capítulo 4, onde, se nós lermos o contexto desses versículos, nós vamos ver que o que vai ser retirado da terra é aquele que causa escândalo. É tudo aquilo que prejudica a terra hoje é que vai ser retirado daqui. Mas aquilo que Deus criou vai continuar perfeita e vai melhorar ainda mais, porque ela vai ser restaurada. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, que eu já citei no capítulo 3, do versículo 19 em diante, diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 em diante: arrependei vós, pois, e convertei vós, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então os tempos de refrigério vai vir pela presença do Senhor. Então Cristo hoje está à destra do Pai. Está assentado à destra de Deus lá no trono do Pai. Segundo Apocalipse, segundo o que está escrito no Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus promete que vai dar o trono dele para aquele que vencer. Não o trono de Deus, não o trono do Pai. Ele vai dar o trono dele. Ele diz assim, ó: ao vencedor eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então o trono que Jesus promete é o trono dele, e é o trono que ele vai se assentar por ocasião da sua vinda, que é o trono de Davi, que foi a promessa que está lá em Lucas capítulo 1, onde o anjo apareceu a Maria e disse: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e ele herdará o trono de Davi, seu pai, e reinará para todo sempre sobre a casa de Jacó, que é Israel. A capital do reino de Cristo será em Jerusalém, a capital de Israel. Então, nós estamos aguardando a vinda de Cristo para estabelecer esse reino. A ocasião da ceifa vai ser o momento em que Cristo os anjos virão, os ceifeiros, né, que são os anjos, virão e colherão do reino de Deus, também do reino de Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus, né? É o Filho do homem que lançou ali a boa semente, colherão também do seu reino, né? Tudo aquilo que causa escândalo, né, e comete iniquidade. Então, aqui no versículo 20, ainda diz de Atos capítulo 3, e ele envia Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém, no versículo 21, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais falou Deus pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então nós aguardamos o tempo da restauração de todas as coisas, do qual Deus falou desde o princípio através dos seus profetas, né, dos santos profetas, falou através dos apóstolos, conforme nós estamos vendo aqui no Atos dos Apóstolos. Jesus ensinou isso, Mateus capítulo 5, versículo 5, que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Provérbios capítulo 2, versículo 21 e 22, né, onde diz que aqueles que cometem pecado serão retirados da terra, mas aqueles que os mansos herdarão, continuarão, permanecerão aqui na terra. Então, se você se interessou por esse assunto, nós vamos estar trazendo mais estudos na sequência, e estamos aí tentando alcançar esse objetivo de mostrar para todos por que Jesus voltará. Então esse é mais um estudo da série Por que Jesus voltará. Que a paz seja convosco.